Salve, salve! Eu já estava cheia de saudades, passa uma semaninha e a gente já fica cheio de vontade de colocar nosso bloco na rua, nosso programa na tela. Nossa cara, olha só, no sol, estamos aqui no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador. No programa de hoje, cinema, artes visuais e literatura, um livro sobre a vida de Jorge Amado. Roda aí! E a gente começa com artes visuais. A exposição Vértice reúne a produção de Alma Andrade, Bel Borba, Edson da Luz, Ieda Oliveira, Márcia Magno e muitos outros grandes artistas. Vamos acompanhar. Bel, tuas obras dialogam muito com o espaço urbano, né? Já é quase a paisagem de Salvador. Bel Borba e Salvador já está quase se fundindo. Como é hoje estar aqui nessa exposição que inicia esse ano comemorativo do MAM? Bom, para mim é uma honra estar ladeado de tantos artistas de carreira consolidada. E também tem mais esse fato da comemoração dos 60 anos de um museu, da importância do Museu de Arte Moderna, não é? Como você mesmo disse, eu tenho essas minhas ações nas ruas, que cresceram junto comigo, né, que se mistura com a minha história, mas, como já disse Martim de Matos, eu jamais reneguei os espaços oficiais também. Ainda que eu tenha, e ao contrário também ela dizia, ainda que eu tenha trânsito nos espaços oficiais, museus e galerias, eu jamais dei as costas para as ruas. E esse trabalho que você traz aqui para a exposição Vértice? Na realidade eu me apropriei, que para mim arte contemporânea é apropriação e sublime transgressão. O nome do qual eu coloquei aqui foi sublime transgressão apropriada. Então eu fiz uma apropriação das tradicionais prateleiras, dessa ocupação que o próprio nome Vértice sugere, e que já foi oriundo de vertical, e consegui estabelecer um diálogo com a elegância, com a disciplina geométrica, com o ritmo geométrico, com métrica. Então eu acho que isso aí, eu consegui conquistar uma ação poética, entendeu? Então isso para mim, você pegar uma coisa, como se chama aqui, ready-made, se apropriar de uma coisa que já tem e dar uma outra configuração para fazer pensar em uma coisa além, isso para mim, eu estou praticando um verdadeiro exercício da arte contemporânea. Esse é um trabalho que eu já tinha, esse é um trabalho de 88, que trata essa questão da tensão, da linha, o relevo, a escultura, a palavra também, que entra essas duas palavras aí, made work, entendeu? Que entram também como elemento de composição para fazer esse contraste com a linha, enfim, entendeu? E o que eu fiz acrescentar aqui foi essa ideia também da linha sair do trabalho e vir para o espaço, que tem essa linha que é esse elástico tenso que corta o espaço, que faz esse diálogo também com a instalação, mostrar também, quer dizer, a instalação é uma coisa que sai da parede, vem para o espaço. No caso específico dessa obra, né, isso é uma cúpula, uma redoma para imagens sacras, né, e aqui nós temos a madeira que foi recolhida, né, estava no lixo, né, da reforma do MAM. Então ela agora volta para o MAM, né, tendo essa associação entre esse sólido de madeira que tem uma história que pertence, que está ligada ao Museu de Arte Moderna, ao Solar do União, né, e essa cúpula que remete de alguma forma à religiosidade da Bahia, do Brasil, enfim, né, e essa tensão desse fio que pende, né, e sustenta, né, essa cúpula, né, que é na verdade um lugar onde ecoa, né,
ecoa a história, ecoa a forma, ecoa a transparência, né? Mas também você pode fazer ecoar o seu som, você pode tirar som da peça. O público vai ver 20 artistas que têm um compromisso com a produção de uma arte atual. É claro que tem outros artistas, tantos outros artistas em Salvador e na Bahia que também produzem. É que o espaço aqui só comportava essa quantidade de artistas. Aqui, esses artistas têm cada um com a sua história, são significativos e representativos do que a Bahia produz hoje, do ponto de vista das artes visuais. Toma nota que a exposição vai até o dia 31 de março, lá no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Solar do Inhão, aqui em Salvador. E agora a gente vai conhecer o maior festival de cinema brasileiro dos Estados Unidos, o Los Angeles Film Festival. Roda aí! Olá, gente. Eu sou o Caco Monteiro, ator e produtor. Eu estou aqui em Los Angeles, na Califórnia, para mostrar para vocês o Los Angeles Brazilian Film Festival. Uma coisa assim de imaginar eu aqui em Los Angeles, ali em Hollywood, comemorando 50 anos de quê? De cinema. Meu primeiro cachê foi de cinema. Quando eu vi todo mundo em pé no cinema, a única coisa que me deu vontade de fazer foi agradecer e fazer aquele cumprimento de ator de teatro. O que você acha do Labrife, a importância de ter um festival brasileiro aqui em Los Angeles? Fala aí. Não, nem indiscutível, imagina. Porque, poxa, é trazer filme brasileiro para ser visto em Los Angeles. Primeira coisa que eu falei, no Brasil ninguém sabe. Aqui em Los Angeles eles sabem que eu estou fazendo 50 anos de cinema. É uma loucura. Lá eu passei um ano lá achando que ia acontecer alguma coisa, algum jornalista ia me ligar, nada. Chega aqui em Los Angeles e o festival resolve me homenagear. O Labrife, em 10 anos, já exibiu mais de 675 filmes, a gente já premiou mais de 180 talentos do Brasil, a gente ofereceu vários painéis de discussão, workshops, seminários, a gente colaborou bastante com coproduções no Brasil, então eu acho que o balanço é bem positivo. Nós pensamos, o grupo, a nossa equipe, na questão da cadeia colaborativa, a cadeia colaborativa principalmente que a Ancine busca, que é aquela coisa de dar oportunidade e perceber que todas essas pessoas que fazem parte de todo o ciclo de produção, até você ter um produto final, eles têm que ter também essa visibilidade, não só um diretor. Para mim, cinema negro não é só um filme dirigido por um negro. Para mim, o cinema negro significa um filme feito para a audiência negra, principalmente. Estar num festival como americano, de pais migrantes mexicanos, fazendo um filme de uma senhora que é brasileira, para mim representa nossa identidade, tanto a sua como a minha, de pan-americanos. Para nós, fazer um filme bilíngue, na realidade trilíngue, tricultural, é muito importante, especialmente agora, falando das economias e a política, que tem muito a ver com a forma de viver das pessoas. Eu acho até mais importante falar dessas línguas que algumas pessoas usam para dividir a gente e falar que, em vez de usar a língua e a fronteira para dividir, vamos usar a língua para fazer união, para juntar, para fazer uma troca de cultura e talvez criar uma cultura nova.
And the Labrith Award for Best Picture is La La Land. Before I forget. Do audiovisual para a literatura. Breno Fernandes apronta mais uma e mistura jornalismo com literatura em um texto recheado de humor. Fanzineiros é o nome do novo trabalho do autor. Fanzineiros, livro de ficção voltado para o público infanto-juvenil que debate temas super atuais, né? Como bullying, fake news. Breno, como é que surgiu esse livro nesse momento que a gente está vivendo, esse cenário cultural que a gente vive hoje? Eu queria poder dizer que eu, logo depois de todos os quiprocós de fake news, eu passei um mês escrevendo ele. É a história que eu gostaria de contar. Mas, na verdade, o livro nasceu há quase 10 anos, quando eu estava terminando minha faculdade de jornalismo. Estava buscando discutir um tema que fosse de comunicação e resolvi fazer isso em forma de romance. Isso aconteceu porque uma colega, eu fiz faculdade de jornalismo e durante a faculdade uma colega tinha me perguntado, ela dava aulas e perguntou se eu conhecia algum livro que ensinasse crianças e jovens a fazer jornalzinho. Ela já conhecia meu trabalho de escrita, que antecedia esse período com jornalismo, e eu resolvi buscar. Fiz uma pesquisa e descobri que havia um bocado de manuais de como fazer o seu jornalzinho, e todos eram muito bons. E eu pensei, talvez o interessante, o diferencial que eu possa trazer para esse arcabouço que já existe, seja discutir a ética da comunicação. Através da história desses dois protagonistas, né, dos amigos Mino e Alana, você vai discutindo esse tema dos fanzines, como fazer essa produção de escrita. E você também começou a escrever muito cedo, né? Teu primeiro livro você escreveu com 13 e publicou com 15. O que é que tem de você nessa história desses personagens aí? Como é que você se espelhou para escrever essa história? Eu acho que a descoberta da escrita tão cedo, assim, sobretudo para mim que morei numa cidade de interior na década de 90, onde não tinha internet, né? Então onde você não tinha muito contato com o mundo, era essa possibilidade de abrir-se para o mundo. Numa cidade com 20 mil habitantes, em que as tardes eram ociosas, por mais que tivesse essa parte divertida de brincar na rua e tudo mais, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer preencher a realidade, por mais idílica que seja, de coisas mais legais, de fantasia. E para mim esse é o mote. O Mino, logo no início do romance, ele fala justamente que o principal pretexto para ele fazer isso é se divertir. E um outro tema que me interessou muito foi o tema do mal e de como as crianças entendem o mal. E quando eu comecei a escrever os Fanzineiros e tentar criar esse universo numa cidade interiorana, que é Pouso Forçado, essa foi uma questão que voltou. Eu achei que ela seria um mote perfeito para se discutir também. E nesse sentido, as fake news e todos os temas envolvem realmente um bandido chamado Bandido Saracura, que é uma ameaça. Ele é uma espécie de sombra que paira na cidade assim, e causa muito frisson. Eu acredito muito, acho que a grande força da literatura é, por meio da empatia, fazer com que a gente acabe refletindo, introjetando determinados temas que, de outra maneira, de maneira mais seca, mais dura, a gente passaria batido. A gente vai para um rápido intervalo, dá tempo de você se hidratar nesse calorzão, se alongar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e a produção baiana está todo vapor, muitos longas, curtas e séries de TV. Vamos conhecer agora o universo rocker com a série Os Sonhadores. Com
8 episódios de 13 minutos, essa primeira temporada da série Os Sonhadores está sendo rodada com recursos do edital Arranjos Regionais 2016, da Ancine e da Secult. Bruno, é sua primeira experiência como ator no audiovisual. Como é que tem sido esse processo? Caramba, tá sendo incrível. Tá sendo maravilhoso. Eu tô realizando um sonho, né? Porque desde pequenininho eu sempre cantei, mas também sempre quis atuar. O personagem principal, Rafa, né? É o meu alter ego. É um menino de 14 anos que está vivendo várias crises, né? Por conta da separação dos pais. Então ele tá meio em crise, assim. E é inspirado em mim. E os pais dele são inspirados nos meus pais. Ele só quer ser ele e que aceitem ele do jeito que ele é. Então, assim, ele gosta de se vestir do jeito dele e ele não liga muito, mas ele sofre bullying. Porém, ele simplesmente quer ser feliz do jeito que ele é, entende? Só que ele também sonha em ser um macho do rock, ele se inspira em David Bowie. Então, talvez ele realmente tenha essa vibe de astro, assim, do rock e tal. A série se passa em uma Salvador underground, né? Mais escura, menos solar. Na verdade é bem isso, né? A gente evitou trazer a Salvador do Jorge Amado, do Dorival Caymmi, né? Que é o que nós temos. Nós estamos trazendo mais, vamos dizer, do Camisa de Vênus, a Salvador da Camisa de Vênus, que é a minha referência do rock baiano, né? Assim, eu busquei sempre aumentar os contrastes, trabalhar com bastante contraste em função disso. Embora pareça ser uma temática que não é muito costumada do Nordeste de Salvador, essa história do rock, existe uma tradição de rock em Salvador, né? Haja visto que o palco do rock já existe há 25 anos. Então, na verdade, a gente foi atrás de elementos que já existiam e que não eram evidentes na história da cidade, porque o universo do axé, o universo do sol, do carnaval, suplanta esse tipo de outra iniciativa. Mas, na verdade, nós buscamos em coisas já existentes, né? 12-5-1, primeira. Ação! Salvador, esses bolos são tão bons, mãe. Uma equipe muito competente, né? Todos com muito carinho no que está fazendo. Então, eu estou muito feliz de ter participado dessa produção. Esse projeto foi um presente para mim, porque é o personagem mais denso e mais complexo que eu fiz no audiovisual, né? Que é uma coisa nova para mim. Eu tenho 30 anos de carreira, mas mais voltado para o teatro. Então, foi um presente poder trabalhar com uma equipe maravilhosa, uma equipe grande, que se torna uma família, né? Que a convivência realmente é muito grande. E tá um presente, eu espero que vocês gostem. Olha só, tô aqui em excelentes companhias para dizer que a pesquisadora Josélia Aguiar acaba de lançar um novo livro, Jorge Amado, uma biografia, um mergulho intenso na trajetória e obra do mais baiano dos baianos. Quase 700 páginas da história de um dos ícones da literatura brasileira e baiana. Josélia, que Jorge Amado é esse que os leitores vão encontrar nessa biografia? Pois é, um Jorge Amado que é retratado do momento que ele nasce até a sua morte. É uma história que combina a vida pessoal dele, a vida literária, a vida política, a relação dele com outros escritores, com editores, com leitores, com os críticos, um pouco da história da recepção dele no Brasil, no mundo. E, enfim, como já disseram, um mosaico do Jorge Amado, para que as pessoas tenham a dimensão do grande criador que ele era, porque ele era, de fato, um grande criador. Deu uma redação, digamos, fazer
sobre o mar, né? Sobre o mar. E quando chegou na outra, depois da redação, fizemos a redação, quando chegou na próxima aula, que ele trouxe as redações com as notas e tal, chegou na aula e ele disse, olha, eu quero ler aqui uma redação de um menino e tal, que eu tenho certeza que no futuro vai ser um escritor e tal. Era a minha redação do mar. Esse foi, digamos, o meu princípios de subliteratura. Eu fui leitora do Jorge Amado, né, quando eu era adolescente aqui em Salvador. A minha professora de literatura pediu para a gente fazer trabalho sobre o livro. Primeiro foi Pastores da Noite, depois Mar Morto. Ou melhor, primeiro foi Mar Morto, depois Pastores na Noite. Depois, por conta própria, eu li Seara Vermelha, Terras do Sem Fim. Passei um tempo sem ter muito contato com a obra dele. E esse convite de fazer a biografia foi um convite de um editor lá de São Paulo, né? Ele me procurou, imaginou que também, por ser uma jornalista de livros, por ser baiana, eu teria, digamos, condições de até pesquisar melhor na Bahia, conhecer as pessoas, entender melhor a Bahia. E aí, a primeira reação que eu tive foi dizer para ele, mas todo mundo sabe tudo do Jorge Amado. E ele falou, não é bem assim. Foi esse processo de pesquisa para encontrar essas documentações, esses arquivos, do momento que ele nasce até o final da sua vida? Toda a primeira parte da vida dele, até mais ou menos 45, 50 anos, tudo isso foi o mais difícil. Por quê? Porque são coisas mais antigas, eu não encontrava pessoas mais vivas, né, para poder falar desses momentos, né, mais anos 20, anos 30, anos 40. Então eu tinha que catar coisas em jornal, em memórias de amigos, primeiras edições. Tentei compor um painel o tempo todo, né? Todo o século XX eu procurei uma bibliografia de literatura, de política, para poder mostrar um pouco o que era essa vida dele. A segunda parte foi mais fácil, ou melhor, a dificuldade foi justamente porque eu tinha muita coisa, né? Por quê? Porque ele se torna uma figura pop, né? E é o momento que os jornais, as revistas no Brasil têm um grande boom, a partir dos anos 50, 60, você tem as revistas ilustradas, depois aparece a TV, né, com entrevistas, imagens, e ele é extremamente adaptado. Outra coisa que foi muito importante para mim, eu diria assim, um dos pontos mais fortes, né, foi a pesquisa com as cartas dele. Então, imagino que quando a pessoa está viva é mais complicado, sempre existe uma invasão de privacidade no trabalho do biógrafo, né? E que também por isso ele também tem muitas questões éticas o tempo todo, até que ponto ele diz, o que ele sabe daquela pessoa. Às vezes a gente, com as cartas, acaba tendo informação de terceiros que não estão na história, né? Então não precisa colocar certas informações de pessoas que não estão na história. Eu tive outras surpresas também. Então, por exemplo, todo o processo de escrita dos romances, ele comentava com os escritores amigos dele. Então, os primeiros livros ele comenta com Érico Veríssimo. Então, as preocupações dele, a maneira como ele está fazendo os livros, né? Tudo isso é muito interessante de você entender como é que era o processo dele de escrita, né? Depois, todas as questões políticas, né? Por exemplo, como é que ele ficou durante a ditadura, ou como ele ficou depois que ele descobre né, os crimes do Stalin, toda essa parte política que às vezes ele deixava mais registrada em cartas do que falava publicamente. Nos cálculos que Jorge fez um dia, não passavam de 300 escritores de norte a sul, e todos pareciam trocar cartas na década de 1930. Simpatia por vezes efêmera, já que concorrências e inimizades, em circuito tão restrito de leitores e oportunidades de trabalho, tendem a aumentar, e de fato aumentariam. A troca de correspondência se transformou numa de suas principais diversões e obrigações, cultivada desde essa primeira mocidade. Não fazia cartas para publicá-las, eram linhas escritas sem vagar, com improviso e quase nenhum apuro.
Quando tinha intimidade, relatava com minúcia o que fazia em seu cotidiano. Os leitores gostam de biografias e às vezes leem mais de uma biografia do personagem que elas gostam, né, que elas admiram. Então vamos dizer, é uma leitura que sempre no Brasil as pessoas querem ter, né? Agora, fazer biografia é bastante difícil, porque você passa muito tempo, às vezes, procurando. Eu brinco dizendo que fazer biografia é montar um quebra-cabeça cujas peças você não sabe onde estão e cujo desenho final é resultado das peças que você encontra, né? Então você fica muito tempo procurando coisas que você não encontra, nunca consegue confirmar. Então tem muita coisa que eu achava, mas não podia dizer porque eu não tinha nenhum dado, nenhuma comprovação. Outras coisas eram meio que pistas falsas, né? Informações que depois não se confirmavam. E às vezes também coisas que são muito ditas, muito faladas sobre alguém, e depois você descobre que aquilo era uma espécie assim de mito. Não foi bem assim que aconteceu. Essa edição é carinhosamente dedicada a Nonato Freire, ator, diretor e produtor cultural com mais de 57 anos de carreira. Natural de Ilhéus, no sul da Bahia, Nonato atuou em diversas frentes culturais e deixou contribuições que são essenciais para a cultura da Bahia. Ele morreu no último dia 11 de março e deixa na Bahia, em todos os baianos, uma imensa saudade.